E fases é uma porção homogênea do nosso sistema, né? Que ela vai possuir características físicas e químicas uniformes. E a gente pode ter fases homogêneas, no caso, quando ele é monofásico, né? Quando tem uma fase só, ele vai ser homogêneo. E quando ele tem duas ou mais, são misturas ou heterogêneo. No caso desse chocolatado, né, se estiver bem misturado mesmo, se não tiver açúcar demais, chocolate demais, de forma a não criar borra, né, lá embaixo, no fundo do copo, a gente considera ele um sistema homogêneo, porque o olhar ali, o copo de chocolate é uma coisa só. E o mesmo vale para algumas estruturas. E isso eu vou mostrar mais na frente algumas fotos, né? E por último, a gente tem limite de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida. No exemplo que a gente está falando aqui do nosso chocolatado, é o máximo de Nescau ou de Toddy que eu consigo colocar dentro do meu copo de leite, de forma que esse leite consiga absorver o chocolate. Porque vai ter um nível que eu vou começar a ver borra, né? Vai começar a ter acumulado, né, o sedimento lá do chocolate. Então a miscibilidade é o máximo de chocolate, gramas de chocolate que eu consigo colocar e eu consigo dissolver esse chocolate todo, né? Aqui a gente tem um gráfico em que a gente tem água e açúcar. Ou seja, de um lado, aqui a gente tem zero de açúcar e sem água. Ou seja, aqui nessa linha vertical que a gente tem 100% de água e aqui nessa linha aqui vertical a gente tem 100% de açúcar. E conforme eu vou andando nessa linha, eu vou aumentando o açúcar e, consequentemente, diminuindo a água, né? São proporcionais, ou seja, tem que sempre somar 100%. E aqui nessa outra coluna, nesse eixo aqui, no eixo Y, eu tenho temperatura. Então, se eu tiver um copo, né, digamos assim, né, com 20 gramas de açúcar e 80 gramas de água, a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, 30 graus Celsius, ou seja, temperatura ambiente, eu vou ter um xarope, né? Eu vou ter algo assim, a água misturada com açúcar e está bem dissolvido. Mas à medida que eu vou andando, mantendo a temperatura aqui, os 30 graus, e andando para a direita, ou seja, aumentando a quantidade de açúcar, até eu atravessar essa linha aqui, que é o meu limite de solubilidade, né? Ou seja, o máximo de açúcar que eu consigo colocar na água e mantendo essa mistura homogênea, eu percebo que eu tenho uma variação, né? Ou seja, se eu atravessar essa linha aqui, eu deixo de ter uma mistura homogênea e passo a ter solução líquida e açúcar sólido, ou seja, eu vou ter as duas fases. Então, no caso de a gente estar trabalhando com 30 graus, eu venho andando aqui até eu atravessar, seria mais ou menos aqui o ponto A, a gente precisaria de 64%, 65%, um pouquinho mais, né, de açúcar para eu entrar nesse estágio aqui de solução líquida e sólida. Digamos que eu vou colocando, coloco 80 gramas, né, de açúcar e tenho 20 de água, ou seja, uma proporção de 80 a 20, e paro aqui. Se eu subir a temperatura, não importa quanto eu suba a temperatura, ele ainda vai manter uma borra, né, uma parte de açúcar sólido no copo. No entanto, se eu tiver aqui em torno de 65%, eu subindo a temperatura, eu cruzo a linha, né, essa linha de solução, e eu posso voltar a ter água, só esse xarope, né, volta a dissolver, né, que atravessa a solução, a linha de solubilidade. Bom, a gente vai falar de microestrutura. Microestrutura, ela está diretamente relacionada às propriedades, né, às propriedades do material. E as propriedades de uma liga metálica, ela depende
como as fases, que a gente já viu, né, que são fases nos slides anteriores, elas estão organizadas a nível microscópico. Então, as estruturas são especificadas pelo número de fases, pelas suas proporções e pelo arranjo delas no espaço. Então, aqui a gente tem uma liga monofásica, ou seja, ela é uniforme, né? Exceto pelo contorno de grão. A gente vê aqui, mas a gente percebe que é tudo ferrita alfa. Já nessa outra figura, a gente que tem coloração diferente, né? Um pouquinho mais escuro aqui para o ferrita alfa e um pouquinho mais claro para a austenita, a gente percebe que tem duas fases coexistindo. Sobre equilíbrio de fases, é quando sua energia livre atinge o menor valor possível em determinada combinação de temperatura, pressão e composição. Isso fica mais claro nesse diagrama aqui, né? Que é um diagrama de equilíbrio, que a gente tem aqui a água como elemento, né? Como elemento que está sendo analisado, e à medida que eu vario a temperatura ou a pressão, o estado da água muda. Então, essas linhas aqui, elas têm nomes, né? A gente vai ver isso já já. E essa fase de equilíbrio seria o que essa relação, né, entre a temperatura e a composição, de forma a manter a fase, né?